E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer a história por trás de Death da Melanie Martinez. Pois é, eu já tô prometendo esse vídeo aqui pra vocês desde oficialmente o lançamento da música e por conta da falta do videoclipe, eu não podia fazer pra vocês esse vídeo porque sim, algumas informações poderiam ser controversas. Então eu esperei o clipe sair para eu tirar um pouco mais de conclusões dessa música e como eu enxerguei isso tudo. Só que eu não quero ficar apenas baseado no óbvio e na minha opinião, então eu fui atrás também de algumas outras visões de fãs que eu achei super interessante sobre essa música que com toda certeza vai mostrar para você que tá aí assistindo esse vídeo que a Melanie não é básica e que pelo jeito ela não está apenas seguindo a ordem cronológica de como a sua última era acabou e essa vai começar. Mas antes é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pela Melanie e já tem estampa inspirada por Portal. Se por acaso você não viu ainda, clica no link que tá aqui fixado no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo para você ser redirecionado e poder pegar uma para você. É uma mais linda que a outra e tem das outras eras também aí da lenda. Bom, gente, a faixa Death é a música de abertura do disco Portals e o fato dessa música ter sido escolhida como abertura do álbum já diz muito sobre este novo momento da carreira da Mel, porque a princípio nós tínhamos a Cry Baby, que era essa personagem que ela estava endossando desde o seu primeiro álbum, endossou no segundo, endossou também no EP After School, mas agora ela botou um fim nessa personagem e começou a trabalhar de uma forma completamente diferente a história da sua nova fase musical e nova personagem. Por mais que de certa forma as duas tenham uma conexão por essa nova personagem ter vindo de dentro da Cry Baby, ainda assim é um novo momento que ela está explorando aí e a morte seria a abertura perfeita, vamos dizer assim, para este renascimento dela nessa nova forma. Quando Melanie anunciou a capa do single, ela colocou para nós: armazenados em nosso núcleo, senti uma e outra vez. Já estivemos aqui antes, em diferentes naves, em diferentes planetas, desempenhando papéis diferentes, evoluindo e aprendendo uns com os outros. As sincronicidades que testemunhamos, nós planejamos juntos, transmutando obstáculos em oportunidades de crescimento. Nossa língua é como uma barreira à comunicação. O que é incompreensível para nós humanos é o nosso lar como almas. Morte é vida, é morte, é vida, é morte. Uma coisa fica explícito pra gente já nesse trecho da música que ela publicou, que inclusive mostrou pra gente que ela arrasou na composição, né? A vida não é simplesmente baseada num corpo físico. E isso fica óbvio quando a gente assiste o videoclipe que, por mais que a Cry Baby esteja morta lá no túmulo, né, aquele espírito dentro dela continua totalmente vivo e também renovado. Esse conceito já era meio que conhecido através de algumas declarações da Lilith de que os empatas nunca morrem de verdade e que seus espíritos são transmitidos para novos corpos. A letra da música basicamente diz: meu corpo morreu, mas ainda estou viva, enfatiza inclusive ela nesse preview. Por mais que a carne de Cry Baby tenha desaparecido, a sua consciência continua totalmente plena e também ela continua pronta para entrar em outros corpos. Mas uma coisa é fato, o tema dessa música não é, de certa forma, sobre desespero, mas sim de resiliência e resiliência diante da mortalidade. Uma coisa que é muito curiosa sobre essa música também é a própria intro da canção, que de certa forma trouxe aí pra gente o núcleo de uma outra canção mais antiga da Melanie aí, gravada na era Cry Baby, que poucos fãs perceberam. Na verdade, a música Death tem de certa forma partes da produção usada em uma música da Melanie chamada Haunted.
Vale lembrar que essa música é produzida também pelo Baran, que é produtor também da música Death. Então, essa coincidência não é, vamos dizer assim, algo tão estranho para nós. Uma outra curiosidade também que a gente percebe nessa música é que a produção musical, ela nos leva para um outro momento dentro do álbum. Ou seja, a música vai se transformar em outra música de uma forma, vamos dizer assim, sem pausas. Então, provavelmente aquela corridinha que a Melanie dá no final ali do áudio, que depois a gente percebe que na verdade ela tá debaixo da terra, acaba virando Void. A música chamou muito a atenção nas plataformas de streaming. Para vocês terem uma ideia, no Spotify, a música estreou em número 81 no Top Songs Global e em 38 no Spotify dos Estados Unidos, acumulando um total de 1.700.000 streamings. Essa, inclusive, é a maior estreia no Spotify da carreira da Melanie. A música também conseguiu ficar em primeiro lugar no YouTube em mais de 24 países diferentes. E vale lembrar que no mundo todo a música ficou em posições como número 5, número 3, todas entre esse top 5. Bom, até aqui olhamos esses tópicos, né? Falamos um pouquinho aí sobre o óbvio da música, mas eu quero discutir agora sobre uma thread de um fã que eu li, que eu achei super interessante, porque leva essa nossa ideia de Death um pouco mais, vamos dizer assim, ao íntimo da Melanie Martinez do que apenas no fato de onde a história terminou ali no K-12 e começou para Portals. O @SheLikesWolf trouxe uma teoria onde afirma que todo esse conceito de Portals e principalmente a música Death passeia pelo íntimo de Melanie, onde ela tem sofrido muito. Ele começa comentando sobre o relacionamento que a Melanie teve com o Oliver Tree, que é também um artista aí que inclusive esses dias pra trás lançou uma mega farofa hétero com o David Guetta. A Melanie e ele namoraram entre 2020 e 2022, onde ambos estavam mais offline e quietos por conta da pandemia. De certa forma isso foi bom também, porque eles viveram intensamente esse relacionamento, mas também muita gente não sabe a razão do término no final das contas. Porém, a gente sabe que o término foi desastroso para Melanie e que ela ficou muito machucada por conta disso, tanto que ela soltou já aí várias indiretas nas redes sociais sobre essa situação. No meio dessa situação toda, que ela separa dele, que ela grava o disco Portals, ela começa a liberar tudo isso que nós testemunhamos da música Death, com coisas envolvendo morte, o fim da personagem, o início de um novo conceito, um fim de um ciclo, tudo que parece muito para nós também um ciclo luar dividido em etapas. Curiosamente, temos a música Moon Cycle dentro ali do álbum Portals. Então vamos pensar que assim, Death seria esse primeiro momento do ciclo, onde você acabava com uma vida e começava outra. Quando o clipe sai nessa sexta-feira, nós testemunhamos a Cry Baby com as mesmas vestimentas de fotos postadas oficialmente no momento que Melanie namorava com o Oliver. E no momento que a nova personagem nasce, ela nasce através de um corte no peito, que também pode significar, de certa forma, uma dor de um final de uma relação, porque dói no meio do peito, não exatamente em outro lugar. Com isso, aquela personagem sai daquele buraco e se transforma naquele novo ser. Só que uma coisa que é interessante também da gente pensar, vamos dizer assim, é que essa personagem é quase que uma alma se desprendendo do corpo, mas de certa forma ela não nasceu ainda. Provavelmente a Melanie deve nascer na música Void, então em Void a gente deve conhecer um outro lado dessa história toda aí também. Então isso pode fazer mais sentido pra frente, porque aqui a gente tá falando de uma questão de alma. A gente não tá exatamente falando de uma pessoa física vivendo uma situação. É bom a gente enfatizar isso daí também. A música Death, ela mostra isso pra gente também. Uma das imagens que mais chamou a atenção dos fãs são a das 9 espadas em pé,
todas enfiadas no corpo de Crybaby com a personagem lá em pé ao lado. Ela foi perspicaz porque deixou claro que a relação machucou ela, mas ela renasceu, ela passou por cima daquilo. Ligando todos esses pontos, provavelmente esse primeiro conceito trata de um renascimento, até mesmo pela forma das paletas, da forma que foi retratado todo o renascimento, o uso de velas, todo esse tom ritualístico no final das contas. A Mel acaba mostrando o seu lado mais vulnerável e guerreiro também. Então esse fã trouxe a possibilidade de esse personagem não de certa forma ser um novo corpo da Crybaby, mas sim uma expressão desses sentimentos intensos que a Crybaby tinha dentro dela. Porque como empata, também é bom a gente levantar isso daí, que a Melanie tinha os seus sensos muito mais aguçados. Então ela sentia de uma forma muito mais assim, over do que as outras pessoas. Então provavelmente isso pode ser um reflexo desse sentimento também. Olha que teoria fabulosa. Sendo assim, essa música, assim como o conceito todo do projeto, pode ser uma transformação de sentimento que vira da dor à superação, de uma obra de arte a um conceito único que ela conseguiu fazer no seu novo projeto. E qual a conclusão disso? Todos esses sentimentos partem da morte, do fim. Então, olha que coisa mais espetacular. É claro, gente, como eu disse pra vocês, isso aqui é uma teoria de fã no final, mas o começo é mais o que está palpável para nós. Mas eu ainda acho que não dá para eliminar isso. Por quê? Porque o sentimento também é algo que faz muito parte da Melanie. E se ela misturou esses dois universos do que a gente já conhecia com esse sentimento dela, ela misturou de uma forma bem assim, homogênea, que a gente acaba não percebendo esses outros detalhes. E como a arte é algo que individualmente a gente interpreta diferente, né? Fica melhor ainda quando a gente olha por esse lado. Enquanto uns enxergam o sentimento, o outro enxerga o personagem saindo daquela situação toda e criando um novo corpo. Olha que perspicácia, que nível que essa artista é, tá? Comenta aqui a sua opinião sobre a música Death, o que você achou da parte que é fato e da parte que é factoide, que eu quero saber aí o que você tem pra poder me dizer, ok? Ó, beijo imenso, a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live nossa aí. Tchau!